Gênesis, capítulo de número 37, versículo 5 ao 11. Eu quero falar com você sobre sonho e sobre visão. E eu não sei o que você tem tido, mas eu tenho certeza que você tem um dos dois. Ou tem os dois. Tem sonho e tem visão. Talvez tenha visão, mas não tenha sonho. E o texto diz no versículo 5 que certa noite José teve um sonho. E quando contou a seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. Ouçam este sonho que tive, disse ele. Estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, meu feixe se levantou e ficou em pé. E seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos responderam: você imagina que será nosso rei? Pensa mesmo que nos governará? E o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e da maneira como os contava. Pouco tempo depois, José teve outro sonho. E mais uma vez contou a seus irmãos. Ouçam, tive outro sonho, disse ele. O sol e a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Desta vez, contou o sonho não apenas aos irmãos, mas também ao pai, que o repreendeu, dizendo: que sonho é esse? Repito eu, que sonho é esse? Por acaso eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvaremos até o chão diante de você? Versículo 11. Os irmãos de José ficaram com inveja dele, mas seu pai se perguntou qual seria o significado dos sonhos. Vamos adorar. Oh Deus, reflita aí, reflita sobre isso. Oh Deus, o teu coração, se lançaram você numa cova. Oh Deus, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos. Você crê nisso? E a tua visão. Creia nisso nessa noite, creia nisso apenas. Recebe a cura, Oh Deus, recebe a unção. eu ministro sobre a vida de cada um nesta hora. Unção de conquista, Eu ministro sobre a tua vida nessa noite. Multiplicação. Recebe a cura, Oh Deus, recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. segura. Em Daniel 2, versículo 1 ao 3. Certa noite, no segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos tão perturbadores que não conseguiu mais dormir. Chamou seus magos, encantadores, feiticeiros e astrólogos e exigiu que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando se apresentaram ao rei, ele disse: tive um sonho que muito me perturbou e preciso saber o que significa. Versículo de número 16. Daniel foi ver o rei de imediato e pediu mais tempo para comunicar o significado do sonho. Versículo 19. Naquela noite, repito, naquela noite,
O segredo foi revelado a Daniel numa visão. Então Daniel louvou ao Deus dos céus e disse: louvado seja o nome do Deus para todos sempre, pois a Ele pertence a sabedoria e o poder. Ele muda o curso dos acontecimentos, remove reis dos seus tronos e põe outros no lugar, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos eruditos, revela coisas profundas e misteriosas e sabe o que está escondido nas trevas, embora ele seja cercado de luz. Oh glória, eu te agradeço e te louvo, ó Deus, de meus antepassados, pois me deste sabedoria e força. Aleluia. Oh, aleluia. Matar os seus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Não Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta seus olhos e vê. Oh, Deus está restaurando seus sonhos. Você crê? E a tua visão. Recebe a cura, recebe a cura. Recebe nessa noite. Recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Uma unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Glórias a Deus. Aleluia. Obrigado, Deus. Há uma pergunta no nosso interior, no meu, seu, que não cala. Há uma pergunta que a gente carrega às vezes em silêncio. Às vezes é ter com vergonha de fazer a pergunta, ou de olhar no espelho, ou sentar numa cadeira e colocar uma cadeira vazia e perguntar: o que é isso que eu estou tendo? Que alucinação é essa? Ou que sonho é esse? Que tipo de visão é essa que eu estou tendo? Porque quando a gente olha para isso, irmãos, a gente pergunta: o que Deus está fazendo na minha vida? O que é que Deus está realizando agora comigo? Isso não é falta de fé, sabe? Não é falta de acreditar em Deus, não. É a alma, é a sua alma, é a minha alma que quer ver. É o espírito que quer compreender. Eu digo o espírito humano que precisa compreender isso. E eu vou falar de 4 personagens aqui na mensagem que tiveram essa necessidade que você tem, que eu também tenho. José, Agar, Abraão e Daniel. José quis saber, Daniel também quis, Agar quis e Abraão também quis. Aleluia. E o interessante de tudo isso é que Deus respondeu todos eles. Deus não ocultou, Ele respondeu no tempo certo. Deus respondeu a todos eles. E a questão ela não é se Deus fala através de sonhos e visões, não. Eu quero te perguntar isso nessa noite. Você está preparado para reconhecer que esta visão, que este sonho é Deus quem está te dando? Porque a gente precisa estar preparado para isso. A gente precisa estar preparado para compreender, ouvir a voz de Deus, ser sensível a ela. O primeiro ponto que a gente vai caminhar nele é: Deus sempre falou por sonhos e por visões. De capa a capa a gente vê isso. Lá no Apocalipse a gente vê Deus dando visões a João. Quando a gente olha o início da palavra, o início do Gênesis, Deus, Ele fala com Abraão, Ele caminha com ele.
O texto que eu li de Gênesis 37 fala de um jovem, um adolescente, 17 anos. E eu estou diante de alguns, cheios de conflitos, cheios de sonhos, interrogações. O que eu vou ser, com quem eu vou casar, como vai ser, quem eu vou namorar, aquela paixão, né, avassaladora, adolescente. Só que com José não era sonho pequeno não, irmão. Eram sonhos que o texto diz que perturbaram uma família inteira. Sabe aquela menina sem condição nenhuma que fala para a mãe, eu vou fazer faculdade de medicina. Aquele menino diante de uma família inteira que ele senta com o pai, com a mãe e diz, olha, eu vou fazer advocacia. A família olha e diz, filho, com qual recurso? E ele ousadamente vai dizer, eu tenho orado para que Deus proporcione, para que Deus venha prover o recurso. Ou seja, alguns vão odiar, como os irmãos de José odiaram. O pai repreendeu. O versículo 11 do capítulo 37 diz que o pai guardou o assunto no coração, sabe? O pai indagou a si mesmo, dizendo, o que é isso que esse menino está sonhando? Como será isso? O sonho incomodou antes de fazer sentido. E você também tem os seus. Você está vivo. Deus ainda não te tirou dessa face da terra. Há sonhos, acordados ou dormindo. Porque tem sonhos que a gente sonha acordado. Você está caminhando, você está em um local. Talvez a Giane lá na UESC, ela olha, vislumbra, e Deus dá um sonho para ela de olhos acordados, até ministrando para os alunos, Giane. Sabe, Maria, você ali com os pacientes, você sonha, e Deus, Ele te dá aquele discernimento. Mas se contar para algumas pessoas, Tarcísio, vão perturbar, vão ficar incomodados, sabe, com aquilo que você está sonhando. E a gente busca palavras para explicar, a gente não consegue explicar para o outro o que de fato é aquilo que Deus está falando no nosso coração. Só que eu te digo algo nessa noite. Assim como Jacó guardou no seu coração a indagação, Deus te dá o sonho, Deus te dá a visão, e Ele guarda no coração do tempo de Deus, do tempo dele, aleluia. Daniel, ele busca em Deus um discernimento de algo que ele precisava revelar. Não era dele o sonho. O rei Nabucodonosor que foi perturbado por um sonho que ele mesmo não conseguia compreender. E Daniel, um jovem, assim como tantos aqui, homem, mulher, um estrangeiro ali naquele local. Ele não era nativo, irmãos. Ele não tinha poder político. O que ele pede ao rei, olha, me dê um tempo. Me dê um tempo para eu buscar em quem sabe o que você sonhou. Porque o que o rei queria era que alguém compreendesse, entendesse, tivesse discernimento. E ele buscou a Deus, e a revelação veio à noite. Aleluia. Versículo 19 do capítulo 2 de Daniel, a Bíblia diz que o segredo foi revelado a Daniel numa visão noturna. Aleluia. E aí a gente abre parêntese aqui, porque Daniel, ele não era mais espiritual que os outros. Ele não tinha uma espiritualidade maior do que os outros. Ele simplesmente persistiu no lugar da oração até que o céu respondesse.
quantos e quantos já não tem mais a paciência de esperar no lugar da oração? A gente até pergunta, você orou? Ele responde, orei. Mas o Deus respondeu o quê? Porque o Deus que nós cremos e falamos com Ele, irmãos, Ele responde. Ele fala. Ele ouve. Ele age. Ele tem tempo para fazer, Ele tem tempo para realizar. Aleluia. E é isso que eu preciso dizer para você. Daniel, ele permaneceu no lugar da oração. Eu não sei qual é o seu lugar de oração, mas uma coisa eu sei, que Deus, ele continua no mesmo lugar aonde você falava com Ele. Ele continua ali. O Espírito dele continua ali. Aleluia. Em Atos 2:17 a gente olha o texto bíblico dizendo que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Aleluia. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão sonhos. Isso não é privilégio dos profetas do passado. Isso é uma realidade vivida nos dias atuais. Ei, Deus tem te dado visão. Deus tem te dado sonho. Mas você talvez não tenha compreendido aquilo que Deus está falando. Mas o Espírito de Deus diz, permaneça no lugar da oração como Daniel permaneceu. E Deus vai te dar a revelação daquilo que Ele está falando ao seu coração. Não é aleatória, irmãos. Deus, Ele não brinca conosco de sermos um boneco dEle. Não. Ele nos ama. E Ele é o Deus da provisão. Agar não sabia disso. Gênesis 21. Versículo de número 19. A provisão para Agar, ela estava ali. Talvez você esteja recebendo de Deus a visão, o sonho e a provisão, mas não abriu os olhos para ver o que Deus está fazendo. Em Gênesis 21, versículo 19, diz assim, então Deus abriu os olhos de Agar, e ela viu um poço cheio de água. Sem demora, encheu a vasilha de água e deu para o menino beber. É uma história contada, não é? No nosso seio, no nosso meio cristão. Agar não era a esposa de Abraão. Ela era serva de Sara. E na ajuda que Sara quis dar para Deus, na promessa de Deus a Abraão, ela permite então que o filho seja concebido através de Agar. Em um problema familiar, ela é expulsa de casa. Abraão, um homem muito rico, um homem muito abastado, muito cheio de tudo. E a Bíblia diz que ele despede a mulher e o menino com uma vasilha cheia de água e pôs nos ombros de Agar. Versículo 14. Preparou mantimentos e uma vasilha cheia de água e pôs sobre os ombros de Agar. Mandou embora com seu filho e ela andou sem rumo pelo deserto de Berseba. Talvez você possa indagar, Abraão tão rico, por que ele mandou aquela mulher com pouca provisão? No Gessel, lá em casa, os irmãos estavam comentando sobre a carta pastoral, a carta do Gessel, e um comentou sobre isso. E há muitos anos, eu ouvi uma mensagem do pastor Silmar Coelho, obrigado. E ele trouxe uma explicação dele sobre esse momento, pastor Yankee. O porquê, na visão dele,
que Abraão despediu Agar com um bocadinho de pão, de mantimento e uma vasilha de água, sendo tão rico. Poderia ter dado camelos e camelos cheios de suprimento para vários dias, para vários meses, para vários lugares. O pastor Silmar Coelho, ele traz uma visão dizendo que Abraão, muito rico, ele deu pouquinho para que quando acabasse, ela voltasse para o lugar do suprimento. Porque ela sabia que na casa dele tinha muito e tinha bastante. Só que a visão aqui, ou o pensamento aqui, não era a provisão do homem. Não seria a provisão humana. Porque Agar estava no deserto, filho nos braços, a água tinha acabado e a esperança tinha esgotado. Ela largou o menino debaixo de um arbusto, debaixo de uma árvore, debaixo de um lugar, e foi chorar longe, porque não suportava ver a morte. E aí eu trago para você, dentro desse contexto de Agar, quantas orações suas derramadas de madrugada e não permite que ninguém escute. Quanto choro ocultado ou abafado e não permite que ninguém escute. Quantas vezes eu chorei e não permiti que Ivete ouvisse. Quantas vezes ela chorou e não permitiu que eu, Vitória, ouvisse. Quantas vezes você sentou longe, andou longe e não permitiu que ninguém visse que você estava chorando ou clamando. Porque era um momento seu, era a hora sua com Deus. Talvez você saberia até onde teria provisão, como Agar sabia que lá na casa do seu Senhor tinha provisão. Só que aqui era uma necessidade plena de dependência de Deus. Para ela, naturalmente, o menino ia morrer. Depois ela morreria. Mas eu te digo nesta noite, irmão, irmã, igreja, José teve sonhos, riram do sonho, perturbaram-se com o sonho. Daniel teve de Deus a interpretação e o direcionamento de um sonho perturbador que não era dele. E o que Agar não estava tendo aqui era a visão daquilo que Deus já tinha provido para ela. Por quê, pastor? Porque eu li com você e eu pausei, dizendo que Deus lhe abriu os olhos. Há momento que você está tão focado no problema, que você não vê o recurso. Há momento que você está tão focado na enfermidade, que não vê que Deus já está curando. Há momento que você está tão focado na situação adversa, que você não olha que Deus já enviou a válvula de escape. Porque eu te pergunto nessa noite, você crê que Deus fez, haja poço com água e houve poço com água? O texto diz para mim que eu poderia responder que não, que o poço já estava ali. Ela que não viu. Por quê? Porque o texto diz que Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço. Meu irmão, minha irmã, o Deus da provisão quer que você tenha a visão que Ele está te dando, e não a visão ou a provisão que o homem possa ter para você. Porque a provisão que o homem possa te dar, ela é temporal. Abraão poderia mandar mais pão para ela no deserto, iria acabar. Poderia mandar mais água para ela no deserto, iria acabar. Mas quando Deus envia, é suprimento cotidiano para a nossa vida. É João 4 dizendo Jesus para aquela mulher: de ti jorrará águas para a vida eterna. Aleluia! É Deus quem tem a provisão. O Deus de Agar, Ele está aqui dizendo para você nessa noite que a provisão não chegou.
que a provisão já está aí. Eu encontro alguém que crê comigo nisso. Aleluia. Porque os olhos foram abertos. Os olhos delas é que foram abertos. Não é que Deus fez aparecer. O mesmo em Gênesis 22:13 com Abraão. O Jeová Jireh. No 22:13, eu estou trabalhando com você a visão e o sonho. O texto diz que então Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Pegou o carneiro e o ofereceu como holocausto no lugar do filho. Vamos recordar o texto? Abraão é chamado por Deus. E Deus manda ele pegar o filho, o único filho. Leve para um lugar, sacrifique-o em holocausto. Abraão subiu o monte com o filho, o fogo, a lenha. Não tinha o cordeiro. E mesmo assim Abraão diz para o filho no versículo 8 do capítulo 22, aleluia: Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho. Imagine essa voz embargada. Imagine essa voz com fé, mas embargada diante daquilo que ele não estava vendo. E quando chega ao momento mais difícil, ele levanta os olhos. E o carneiro estava preso no meio do sarçal, diz o texto. Aí eu volto na pergunta para você também. Deus disse: haja carneiro preso no sarçal, ou aquele carneiro já estava ali? Vamos conjecturar. Porque enquanto Abraão ele subia por um lado com o filho, eu já creio que o anjo de Deus já estava com esse carneiro preparado e colocando e observando até onde iria a fé daquele homem, irmãos. O carneiro, eu creio, já estava ali. A fé de Abraão abriu a percepção para ver o que a angústia escondia. Porque o Jeová Jireh, ele não significa tão somente Deus vai criar do nada. Não é esse o nome dele. Não foi assim que Abraão deu nome ao Deus que criou e que fez. Ele o chamou de Deus da provisão. Significa: no monte do Senhor será provido. Ou melhor, no lugar certo, no tempo certo, você verá a provisão de Deus. Porque Deus guardou também no coração do tempo a provisão para a sua vida. Porque o padrão para esses personagens se repete: Agar, Abraão, José e Daniel. Repete. A situação de um era deserto sem água, do outro sacrifício sem cordeiro, do outro sonho incompreendido. Para Daniel era revelação necessária, senão todos morreriam. Mas o que faltava para eles? Para Agar, uma visão aberta. Para Abraão, percepção da provisão. Para José, tempo e interpretação. E para Daniel, irmão, era oração e espera. Para mim e para você. Talvez você se veja nessa situação aqui de um dos três. Agar num deserto sem provisão. Talvez você esteja vivendo esse tempo de falta de provisão e esperando em Deus. E eu te digo isso nessa noite: não espera no homem não, espera em Deus. Abraão foi levar aquele que ele tanto amava para sacrifício. Deus pode estar te pedindo algo e você pode estar retendo. E Deus está dizendo: eu só quero ver até onde vai a sua fé. Com José, ele não compreendia, ele não sabia o tempo daquilo que iria acontecer. Mas Deus estava cumprindo no momento certo. Porque a provisão de Deus, irmãos, ela não depende da minha percepção e nem da sua para ela existir. Ela já está ali. Ele já tem o cordeiro. Ele já tem um poço. Ele já tem um palácio para José.
Ele já tem a interpretação para Daniel, aleluia. Mas para isso, os teus olhos precisam estar abertos. O teu pensamento precisa estar ligado no pensamento de Deus, para compreender verdadeiramente esse tempo, para compreender verdadeiramente este momento do que Deus está para realizar na sua vida, nos teus projetos, nos teus planos. Caminhando já para o segundo semestre, cansaço natural vem, não é isso? Vem aquele momento de desânimo, já apontando para as expectativas de um novo tempo. Só que Deus, Ele responde. O Salmo de número 126, do versículo 1 ao 3, diz que Deus responde. E quando Ele responde, a gente fica extasiado. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, foi como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Quarta-feira, Ivete recebeu de Deus uma resposta de oração de anos. Ela ficou como quem sonha. E ela ria que não parava mais. Porque quando você recebe de Deus a resposta, você fica esbabacado, você fica sem saber o que está acontecendo, você quer pegar toda hora, você quer olhar, é isso mesmo, é assim mesmo, aconteceu mesmo. Quando a resposta de Deus chegou para Israel, eles ficaram desorientados de alegria, irmão. Imagina Deus mostrando para Agar aquele poço de água. O que é que o texto diz? Ela rapidamente encheu o pote de água e foi dar de beber ao menino, aleluia. Quando Abraão viu o carneiro lá, ele foi rapidamente pegar para o sacrifício. Olha, não, ele pode fugir dali, eu tenho que sacrificar meu filho. Ele foi rapidamente pegar o carneiro para o sacrifício e colocar no lugar que talvez aos olhos dele seria de Isaac. A gente perde a noção do tempo quando a resposta de Deus vem. Me lembrando, Vilma, da sua situação no início da pandemia. Primeiros meses, né? Uma queda, saindo para o trabalho. 6 anos praticamente. Mas a resposta de Deus veio. A provisão de Deus veio, aleluia. E de fato sempre foi, Deus estava esperando o momento de ser revelado a sua resposta para a minha e para a sua vida. O que cabe a nós é acreditar que sonhando ou tendo visão, dormindo ou acordado, não conseguindo enxergar Deus, Ele abre os olhos para poder compreender aquilo que Ele quer realizar na nossa vida. E aí você precisa voltar à pergunta que eu fiz no início da mensagem. O que Deus está realizando em você? Você consegue compreender isso? Eu te digo que eu não compreendo aquilo que Deus tem feito na minha vida. Não consigo compreender. Entrar para uma faculdade, irmãos, já com mais de 50 anos, 55 anos de idade. Consegui concluir esse curso, consegui viver, não era um sonho meu, mas era um desejo, e Deus realizá-lo. E aí depois que é realizado, você fica extasiado e diz, e agora? E agora? Como eu vou viver isso? Como vivenciar isso? Como comungar com isso? Existem 2 tipos de sonhos que Deus usa. O sonho que vem na noite, como José e Daniel, e o sonho que vem de olhos abertos. Eu não sei qual é o tipo de sonho que você tem tido. Eu não sei qual é o tipo de desejo que você tem colocado no seu coração. Eu só sei de uma coisa, que eles precisam de discernimento, oração, e às vezes de uma interpretação profética de Deus para compreender. Deus, é agora o momento. Deus, é agora o tempo. Porque algumas pessoas elas vão ignorar, e não poucas, viu? Vão subestimar.
vão dizer: lá vem o sonhador, lá vem a sonhadora. E aquele projeto, ele continua na sua cabeça te perturbando. Sabe quando Deus deu o projeto para Noé? Começa a ficar perturbado com aquilo que Deus está falando. Olha, faça assim, assim, porque vai chover. E vai chover muito. Somente ele sabia. Mas era algo que o perturbava. Aquela missão que parece maior do que você, sabe? Aquele desejo de restaurar, de criar, de servir, de alcançar, de fazer. E Deus está dizendo: eu estou com você. Coloque em prática, eu estou com você. É Deus falando, sabe? Não subestime o sonho mesmo acordado ou dormindo. Porque se é Deus que plantou no teu coração, vai ser realizado, vai abrir, Ele vai te mostrar. Só não permita que o medo te neutralize diante daquilo que Deus está realizando. Porque às vezes o sarçal que esconde o cordeiro da provisão de Deus é o medo. É a dor, a tristeza, a pressa. Atropela o tempo de Deus, a ação de Deus, ou a incredulidade. Mas eu te digo nessa noite, guarde no seu coração. O pai de José, Jacó, ele guardou no coração. Será que isso que essa menina está dizendo pode acontecer? Será que ela vai ser uma médica mesmo? Será que ela vai ser uma advogada mesmo? Será que meu filho vai ser engenheiro mesmo? Será que meu filho vai ser? Será que ele vai ser? Será que o pai do Lamine Yamal esperava que esse menino com 19 anos fosse o que é hoje? Será que Deus já tinha dado para ele esta visão? Será que o Messi sabia quem era o menino que estava lá no mesmo lugar com ele, que seria um adversário para ele, anos depois? Deixa eu te dizer algo nessa noite. Eu não sei o tempo, você não sabe o tempo. Eu te digo nesta noite: levante os olhos como Abraão fez, porque no momento do sacrifício, no momento mais difícil, aleluia, a provisão pode estar presa no seu lado, porque o Deus da provisão, Ele continua conosco. O mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Agar, é o mesmo Deus da metodista wesleyana em Itabuna, é o Deus da tua casa, é o Deus da tua causa, é o Deus do teu negócio, é o Deus que age sobre tudo e sobre todos. Ele não parou de agir, Ele não parou de dar sonhos, Ele não parou de dar provisões, aleluia. Porque hoje, neste momento, Ele quer abrir os teus olhos. Aleluia. A raiz não sobe mais, né? Então se coloque de pé. É, para todo mundo. A provisão está sempre ali, irmãos. Talvez você não esteja vendo, talvez você não esteja enxergando. Você está carregando este sonho, dizendo: é utópico demais, é distante demais. Eu te digo: não, é logo ali. A curva da bênção de Deus, ela é logo ali. E eu te digo mais uma vez: eu não sonhei, mas Deus realizou. O que é que você tem pensado? O que é que você tem sonhado? Ah, eu estou velho demais para sonhar. Será? O que Atos 2 diz? O que é que Deus está fazendo? O que é que Deus fez com Abraão? Ah, mas eu sou mulher para as mulheres. Por que para a mulher não? É misoginia, não é isso? Hoje agora palavras inventam e criam. E para a mulher sim, para você sim.
É com você sim, que vai romper o seu tempo, que vai romper o seu momento. É com você sim. Com Agar foi, e com você também será. Deus tem um poço de provisão para a sua vida, para a sua casa, para a sua causa. Aleluia. Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Ele é fiel. Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o teu Senhor, esse é o teu Deus. Ele faz tudo que lhe apraz. Ele continua sentado no alto e sublime trono, mas olhando para a terra, olhando para mim, olhando para você, como ele viu Jó. Ele te vê. Ele te vê, ele te viu. Ele perguntou para Agar: o que fazes aqui, Agar? Talvez você se colocou no lugar daquela mulher. Ninguém me vê, mas eu te digo que quem precisa te ver, está te vendo. Ele não pode deixar de te ver, aleluia. O que é isso que Deus está me pedindo? Que coisa absurda é essa? Deus pediu para Abraão, meu irmão. Deus pediu para Abraão e Ele pede para você. Eu não vou conjecturar, eu não vou adivinhar. Não, eu não sei o que Deus tem falado no teu coração. Com Abraão Ele já tinha provisão. Ele somente queria ver a fé. A fé, a fé. Acredite sempre, irmão, acredite sempre. Deus, Ele continua sendo Deus. Ele continua agindo, continua provendo, continua fazendo, e Ele não parou de fazer. Enquanto a igreja estiver na face dessa terra, Ele continua realizando. Enquanto a tua família estiver aqui, Ele continua provendo. Ele é o Deus que provê, Ele é o Deus que vê, Ele é o Deus que abre os olhos. E eu oro para que Ele abra os teus olhos nessa noite, e que você chegue em casa e veja a provisão de Deus. Que você chegue amanhã no seu trabalho e veja a provisão de Deus, e que diga em alto e bom tom: foi Deus, foi Deus, foi Deus quem realizou, aleluia.